Olá, tudo bem? Eu sou Isamara dos Anjos, sou aluna do curso de Teologia na Universidade Unicesumar e eu vou estar aqui apresentando um trabalho avaliativo, um mapa, e da disciplina Introdução à Psicologia, Aplicação Pastoral. Uma das primeiras perguntas é como surgiu a psicologia. A psicologia, ela surgiu, na verdade, ela é tão antiga, né, quanto a história da humanidade. E ela surgiu na Grécia Antiga. Uma outra questão é quais as principais abordagens psicológicas. E nós temos as principais e as mais usadas aqui no Brasil, que é a psicanálise, tem o gestaltismo, tem o behaviorismo e tem a sistêmica. E uma outra pergunta é, para que nós possamos expor, né, o nosso aprendizado sobre os conceitos da unidade 3, que é sobre, seja ela percepção, motivação ou memória. E o que o meu cérebro mais captou, o que eu vou, assim, passar, o que eu mais, aprendi, foi sobre memória, né? Graças à nossa memória, nós conseguimos ter lembranças, ter experiências, nós conseguimos acumular coisas que nós vivenciamos no passado, que pode servir como de ensinamento no presente, né? Nós conseguimos, aconteceu algo comigo no passado que essa experiência pode trazer um retorno no meu presente ou no meu futuro, né? E existem fatores que ajudam, né? Fatores que fazem com que a nossa memória guardem essas lembranças. E como? Através de repetições, intensidade e também sobre agrupamento. E eu vou estar aqui tentando passar um pouquinho de cada um dos fatores. E um fator de repetição que acontece frequentemente, que a nossa memória guarda, porém a gente não fica lembrando o tempo todo. Um exemplo, eu sei que eu tenho, eu tomo banho e eu tenho que ir lá estender a minha toalha. Isso é repetitivamente, eu vou de manhã, meio-dia e à noite, isso é repetitivo. Só que isso, eu não vou ficar, eu só vou lembrar disso, a minha memória, né, só vai lembrar quando eu for tomar banho, né? Eu não vou ficar lembrando, se eu tô trabalhando, eu vou ficar lembrando que eu tenho que, a toalha, tenho que colocar a toalha no lugar para secar e isso e aquilo, né? Isso é um fator de repetição. E também o fator de intensidade, né? Um exemplo básico é quando nós sofremos pessoas, né? Quando sofrem abusos, pessoas que sofreram algum trauma de relacionamento, ou até mesmo igual aconteceu comigo, tive um acidente a cavalo, andava andando a cavalo, e foi com tanta intensidade que a minha memória guardou, né? Mas graças a Deus não guardei como um trauma, né? Não ficou como um trauma, mas a minha memória lembra porque foi algo que foi intenso, uma intensidade. E também o fator de agrupamento, um exemplo básico nós conseguimos captar, a memória consegue captar devido, um exemplo também, vamos trabalhar com exemplos. A minha vozinha falecida, ela sempre cantava corinhos, né, louvores da harpa, e fica na minha memória, eu tenho isso comigo desde a infância, então foi algo ali que ela fazia repetitivamente, tinha o fator de repetição, e algo também que ficou intenso, né, teve uma intensidade dentro de mim, minha memória, e isso é um fator de agrupamento porque contém um ritmo, né? Uma música contém um ritmo, né? E o ritmo, ele mexe, a melodia, ela mexe com a nossa memória. Então, ali ficou
guardado na minha memória. E isso eu vou levar para minha vida toda, tenho certeza que não vai sair, porque é algo que foi bom, que foi, né, que eu carrego no meu presente e vou carregar no meu futuro. Outra questão, né, se a teologia e a psicologia se encontram. Sim, elas se encontram, elas podem andar juntas, porém, existem alguns conflitos. Um psicólogo, ele não pode levar para o consultório conselhos bíblicos, conselhos cristãos, né? Ele não pode ali envolver, mas um conselheiro, né, um psicólogo fora do seu consultório, ele pode sim abordar conselhos bíblicos, ele pode trazer uma passagem, ele pode trazer um testemunho, ele pode ouvir, e já o conselheiro, pastor, padre, um líder, ele pode usar as questões psicológicas, assim, o entendimento ele pode usar, né, de forma adequada. E uma questão também que eu achei, assim, que na primeira questão que nós tivemos sobre, uma questão sobre o padre, eu tinha muita dúvida, mas agora, depois trazendo esse assunto, onde a psicologia e a teologia elas se encontram, é porque muitas das vezes um pastor, um líder, ele quer agir como um super-herói, mas nós não somos super-heróis. Psicólogos precisam de pessoas para cuidar deles, pastores precisam de pessoas para ouvir, para cuidar também do psicológico. Então, como nós, como pastores, missionários, conselheiros e psicólogos, sentimos a dor do outro, né? Nós temos que sentir, se colocar no lugar do outro, para tentar ajudar o outro. E isso acaba, de uma forma, afetando o nosso psicológico também. Então, nós precisamos nos cuidar. E sim, a psicologia e ambas, tanto teologia quanto psicologia, elas, assim, nós devemos ter um certo acolhimento, né? Nós devemos acolher, nós não podemos julgar, nós devemos nos colocar no lugar do outro. Isso é um dos pontos que elas se encontram, que é amor, afeto, ter aquela disposição para sempre estar ali para ouvir o outro, nem sempre falar, né? Mais ouvir, e ambas se encontram.